paz do Senhor, eu sou o pastor Fernando, da Igreja Missionária Viva com Cristo, e hoje nós vamos falar sobre batismo, certo? O que é o batismo? Batismo é uma decisão pública de alguém que decidiu seguir Jesus e manifestar a sua fé. Então, o batismo é uma decisão pública. Alguém decide tornar pública a sua fé em Cristo como Filho de Deus. Então, isso é o batismo, é uma decisão. E por que nós devemos nos batizar? Nós devemos nos batizar porque Jesus Cristo nos ordenou. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, Jesus nos dá uma ordem. E ele diz: aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Então, entenda o seguinte: o batismo não salva ninguém. O que condena um homem é a sua falta de fé, é a sua não crença, mas Jesus determinou que nós deveríamos crer e ser batizados, ou seja, faz parte da crença você publicar a sua fé, você precisa tornar público que você é um seguidor de Jesus. E às vezes as pessoas me perguntam: pastor, então o batismo não salva? Não, o batismo não salva. O batismo é uma ordenança. O batismo é uma declaração pública de que você crê em Cristo. E existe algum pré-requisito para ser batizado? Existem alguns pré-requisitos, sim. Às vezes as pessoas falam: não existe. Não, existe sim, né? Para você ser batizado, você precisa primeiro ouvir a pregação. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa fazer com que essa palavra se sedimente no teu coração e produza em você, né, o efeito dessa pregação. Lá em Romanos 10, 14, nós podemos ver isso. E também o segundo pré-requisito é você crer que Cristo é o Filho de Deus, é enviado por Deus para trazer a salvação. Então, o primeiro pré-requisito é você ouvir a pregação, é ouvir o Evangelho. E o segundo pré-requisito é você crer que Cristo é o enviado de Deus, é o Filho de Deus, e Ele é o portador da nossa salvação. Jesus Cristo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então nós precisamos crer que Ele é o único caminho que leva a Deus, certo? E sem crer, nós não podemos chegar à vida eterna, certo? Lá em João 20, 31, Evangelho de João 8, 24, fala da necessidade de nós crermos em Jesus. E por fim, depois de nós crermos, nós temos que nos arrepender, né? O terceiro pré-requisito é você se arrepender dos seus pecados. Você precisa se arrepender dos seus pecados para que você possa realmente se batizar. Você precisa entender que você é um pecador e que você tem erros e que você precisa chegar à perfeição. E a meta da perfeição é Cristo. Cristo é o nosso alvo, certo? Então, nós temos 3 pré-requisitos. O primeiro é ouvir a palavra, o segundo é crer em Cristo e o terceiro é se arrepender dos seus maus caminhos. E aí, muitas pessoas me perguntam: pastor Fernando, aquele batismo que eu fiz quando era criança, ele tem validade? E aí a resposta que eu dou: não, ele não tem validade. Por quê? Porque para você ser batizado, você precisa ter consciência, né, de que você é um pecador. Se você não tem consciência, você não se arrependeu. Um dos pré-requisitos é o arrependimento. Se você não ouve a palavra, se você não sabe quem é Jesus, e se você não tem consciência dos seus pecados, como você pode se batizar? Então, uma criança é inocente, ela não tem, né, condição de identificar o Evangelho, de crer em Cristo e de se arrepender dos seus pecados. Por isso que o batismo ele não pode ser feito em crianças que não têm consciência. Após uma certa idade, nós batizamos. Por exemplo, após 12 anos de idade, uma criança já tem consciência do que é certo, do que é errado, já deixou de ser inocente. E a partir daí sim, nós aceitamos, nós fazemos com que elas participem de uma aula de batismo, sobre o que é batismo, como nós estamos fazendo aqui, que é uma decisão pública, né? Por que nós devemos nos batizar, porque é uma ordenança de Deus, e quais são os pré-requisitos. E ele precisa entender que aquilo vale para ele também. A partir do momento que ele tem maturidade suficiente para cumprir esses 3 pré-requisitos, ele pode ser batizado. Amém? Existem outros pontos também que são importantes para que a gente possa pregar o Evangelho, falar do batismo, né? O batismo ele precisa ser algo voluntário, não pode ser algo forçado. Nós precisamos, né, ter consciência do motivo pelo qual nós estamos nos direcionando ao batismo.
Porque o batismo, ele nos identifica com Cristo. É a nossa identificação com aquele que deu a sua vida por nós. Se nós não nos identificarmos com o Evangelho de Cristo, como nós poderíamos querer ser batizados? Nós precisamos ter identificação com Cristo, porque Ele morreu por nós. Se Ele morreu por nós, nós nos identificamos com o sacrifício dele e nós entendemos que agora é a nossa parte de também morrer por Cristo e entregar a nossa vida para Ele. Esse é um passo de quem deseja se batizar. E a outra é se aproximar, se apropriar da fé. Jesus Cristo, ele nos disse, olha, você precisa crer, e a crença vem através da fé. Nós precisamos ter fé. Fé naquilo que Jesus realizou, na obra que Cristo realizou. Fé no sentido de saber que o sacrifício de Jesus não foi em vão. Pastor, mas o que significa então, o que representa o batismo? O batismo representa a morte, quando nós somos imersos na água, nós entramos dentro da água como se nós estivéssemos sendo sepultados. Durante esse sepultamento, então o batismo é a morte, o sepultamento e a ressurreição. Jesus Cristo disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então o batismo significa a morte, o sepultamento e a ressurreição para uma vida eterna. A vida eterna é a eternidade com Deus. Nós teremos uma vida eterna e ela começa no momento em que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E eu quero, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite que você está nos assistindo, te oferecer essa salvação. E o que eu preciso fazer para ser salvo? Apenas crer. Aquele que crê e for batizado, você crer e tomar a decisão de tornar pública a sua decisão de crer em Jesus. Basta isso para que você possa obter a salvação. E eu quero deixar essa mensagem para todos. Acompanhe os nossos vídeos, se inscreva no canal do YouTube para que você possa receber os nossos vídeos e ser avisado de todo vídeo novo que entrar. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.